Educação, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais, que se atraem e se repelem, reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa, incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do precipício. Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Reparamos, assim, a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremo-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe vossa luz. Isto quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação, que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar consequentemente o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel acerca da educação necessária ao nosso aperfeiçoamento moral. Educação de pensamentos, de atitudes, de condutas, vencendo pouco a pouco as nossas fraquezas e vícios, para atingirmos o mais alto grau de elevação espiritual pela utilização de energias renovadoras
e que ditam a realidade do mundo espiritual. Ele ensina nessa página que o pensamento, mais uma vez, é fonte de ideias e, movido pela vontade, cria realidades no mundo espiritual conforme os ideais que carregamos. A força criativa da consciência, portanto, resume no pensamento as criações que nos cercam, as imagens mentais que levamos conosco, à medida que vamos tomando decisões, pensando sobre os outros e sobre as situações, bem como sobre nós mesmos. E, por consequência, criando um campo ao nosso redor que determinará as nossas companhias espirituais e o nosso estado de espírito. Emmanuel demonstra nessa página que a educação é essencial para atingirmos os ideais de pensamento cristão elevados pelos espíritos mais nobres, porquanto Cristo determinou de forma imperativa: brilhe vossa luz. Refere-se o Mestre, portanto, à luz interior que todos nós carregamos, ao Cristo interno referido por Joana de Ângeles, aguardando o nosso desenvolvimento, o nosso despertar, a fim de que sejamos também co-criadores a trabalho na direção do Pai Maior, por meio do desenvolvimento das nossas virtudes. O próprio Mestre, nas palavras de Emmanuel, é a nossa divina luz na evolução planetária. Ele demonstra ainda que antigamente pensava-se que essa expressão do Cristo tratava-se de essência mística, onde o culto externo da escola religiosa elevaria os indivíduos conforme o posto, conforme a função exercida nas igrejas, como se somente os privilegiados fossem recebidos por um corpo celeste depois da morte. Reconhecemos, porém, que a lição do Cristo deve ser aplicada todos os dias e não somente pelos sacerdotes. A própria ciência reconhece a função da luz, do pensamento elevado em toda parte. A matéria não é mais enxergada como uma espécie de veículo carregando elementos coesos, mas sim energéticos, atualizando a conceituação do corpo para o efeito de microscópicas explosões de luz, sendo hoje pacífico que a matéria é uma ilusão, já que todos os seres e todas as coisas são formadas por micropartículas de energia. Tais concepções foram confirmadas pela química, física e astronomia, e que estamos cercados de raios. Emmanuel, então, como já o fez em diversas outras páginas, refere-se aos raios mentais, os elementos de energia criados e direcionados, movidos pelo pensamento. Pensamento esse, força criativa exteriorizada pela vontade, e em que cada um irá utilizá-la conforme o seu estado íntimo. Emmanuel ensina que a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e também assimilando-os. Por isso, a importância da oração, da boa conduta, da ética e da moral em nossas existências, para que os raios emitidos por nossas mentes sejam de alto teor vibratório, de conteúdo salutar, que leva paz, tranquilidade e harmonia aos outros, além de nos proteger de raios infelizes e inferiores lançados contra nós.
Por isso a importância do trabalho, nesse esforço constante de melhorarmos esses pensamentos por meio da nossa vontade, valorizando o potencial de luz que existe em nosso espírito para desenvolvermos uma grandeza moral, que somente pode ser alcançada pelo justo burilamento, pelo esforço individual e pelo trabalho. A educação é essencial, portanto, para que o trabalho seja exercido da melhor forma, fazendo, por fim, um alerta de que não adianta associar a educação apenas com o cultivo da inteligência, mas também com o aperfeiçoamento do campo íntimo, desenvolvimento da bondade, da virtude e do saber. Não basta a instrução, é necessária a consciência, a adesão voluntária dessa vontade, dedicando-se ao bem sem constrangimentos, a fim de que nós todos possamos polir nossos corações, plasmando uma face cristalina da alma e refletindo dessa forma a vida gloriosa ensinada pelo Cristo Jesus, onde o nosso cérebro se torna uma usina de energia superior, refletindo as belezas e a sublimação do Cristo. Que assim seja.